Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma review aqui do nosso canal Rádio de Pilha Driver. Eu sou o Menino Tanaka e hoje eu vou revisar aqui o evento WWE Survivor Series de 2018. Assim como o NXT TakeOver foi no Staples Center lá em Los Angeles, na Califórnia. E eu não quero nem perder muito tempo com essa introdução aqui, porque quando a WWE faz esses finais de semana assim com muito wrestling, você fica de saco cheio, você cansa de ver o wrestling, você não quer mais ver o wrestling na sua vida. E como eu já tô mais ou menos assim, vamos começar a nossa review, vamos tratar de todas as lutas que aconteceram neste show. Rolou um kickoff de 2 horas, transmitido aí no YouTube pra galera que quer assistir de graça, mas nesse kickoff de 2 horas só teve uma luta, que foi a Traditional Survivor Series 10-Man Tag Team Match, que o time do SmackDown Live, capitaneado pelos Usos e composto também da New Day, Sanity, Colons e Karl Anderson com Luke Gallows, derrotaram o time do Raw, que era composto por Chad Gable e Bobby Roode, os capitães, The Ascension, Lucha House Party, The Revival e The B-Team. O Jimmy Uso finalizou por último o Dawson após um Superfly Splash e só os Usos sobraram, eles foram os Soul Survivors. Essa luta durou 22 minutos e 50. Essa luta foi uma luta que foi levemente superior ao nível das lutas que a gente normalmente vê no kickoff. Claro que não foi nenhum espetáculo técnico e a gente viu até alguns momentos aí bem bizarrinhos, que os lutadores pareciam que não se conectavam, que nem se conheciam. Eu gostaria até que alguém me explicasse qual é a desgraça do sentido de você ter 2 representantes por dupla, né? Porque uma dupla tem 2 representantes. Lá fora tem um companheiro de stable, de trio, que serve de animador de torcida barra manager. E quando um dos representantes da dupla se machuca, o animador entra. Foi exatamente isso que aconteceu com o Kalisto e o Gran Metalik. Isso é o Brock Lesnar se machucando e o Paul Heyman assumindo o lugar dele na luta, não é? É uma bagunça mesmo, viu? Mas falando das coisas que fazem sentido, é importante que a gente destaque no meio de mais de 20 homens 2 duplas, The Revival e Chad Gable e Bobby Roode, principalmente o primeiro nome nessa segunda dupla. A Revival teve uma exibição bem boa, dá uma moral aí pra eles no plantel principal, principalmente pelo fato deles terem eliminado a New Day. Eles pegaram Xavier Woods no meio de um voo num Shudder Machine. Foi bem legal a intenção, mas não foi tão bonito. Por outro lado, eu, por qualquer motivo que seja, gostei dessa união aí improvável do Gable com o Roode. O Gable é um talento que, se for lapidado, é de um potencial absurdo de sucesso para a WWE. Pelo amor de Deus, abram o olho. Ele deu alguns golpes em dupla que foram bem inovadores, bem interessantes de se ver. Eu achei uma pena que eles foram eliminados pela New Day, mas tirando esses detalhes, o resto foi desgraça, voo e bot. Um belo começo de show, mas nada de tão especial assim. Outras coisas importantes que aconteceram no kickoff: o anúncio do Lars Sullivan no plantel principal, uma subida bem precipitada na minha concepção, se vocês se importam com isso, e a mudança do time feminino do Raw, porque a Natália e a Ruby Riott caíram na porrada e a capitã Alexa Bliss tirou elas do time, colocando a Sasha Banks e a Bayley no lugar. E acabou sendo melhor. E aí nós já podemos ir para o show principal, não é isso? Já podemos ir para o show principal, em que a primeira luta acabou sendo realmente a Survivor Series Match das mulheres, em que o time do Raw, composto por Nia Jax, Tamina Snuka, Ember Moon, Sasha Banks e Bayley, com a Alexa Bliss como capitã, derrotou o time do SmackDown Live, que tinha a Naomi como capitã, Sonya Deville, Asuka, Carmella e Mandy Rose. A última a ser eliminada foi a Asuka, após um Samoan Drop da Nia Jax, que foi a Soul Survivor desta luta, que durou 20 minutos e 10 segundos. A WWE vive um momento de tara inexplicável por hit. Só isso explica eles investirem tanto na hashtag Facebreaker Nia Jax, ao ponto de se aproveitarem de uma lesão real, que provoca um hit real com o público,
como construção de uma personagem heel. A punição que ela teve foi derrotar a Asuka limpamente no meio do ringue. Legal, né? Agora, de certo modo, essa construção pode culminar numa luta absolutamente quente para Ronda Rousey. Você pode ter certeza que a Nia Jax vai ser a oponente com maior hit que ela vai conseguir fazer dentro da empresa. É uma capitalização sacana? É, isso eu tenho certeza, mas que de certo modo faz sentido. Agora eu quero ver se ela machucar a Ronda aí meses antes da WrestleMania, o que é que eles vão fazer? Claro que é dar o main event feminino, primeiro main event feminino da história do grande show, da grande WrestleMania pra ela, né? É justo, né não? Ah, me faça um favor. Eliminaram a capitã do time do SmackDown logo no começo da luta, sem necessidade nenhuma, até porque a Tamina foi eliminada logo depois pela Carmela, que começou a dançar no meio do ringue. E tirando isso, e o final da luta que foi deprimente, não teve rigorosamente nada nessa luta. A única pessoa capaz de tirar alguma reação do público foi a Nia Jax. Olha o nível do negócio. Foram completos 20 minutos de rigorosamente nada empolgante, além de uma sequência aí bem legalzinha aí, pouco antes do final deprimente, que fez a Asuka com a Sasha Banks. Mas pode pular essa luta aí, não precisa assistir não. A segunda luta do show principal foi a Champion vs Champion match, em que o WWE Intercontinental Champion Seth Rollins derrotou o WWE United States Champion Shinsuke Nakamura após aplicar um Curb Stomp. Essa luta durou 21 minutos e 30 segundos. E também, talvez ela tenha sofrido daquele problema de durar muito. Se ela durasse 15 minutos, talvez fosse uma excelente candidata à melhor luta da noite. O começo acabou sendo muito lento, mas depois o Rollins e o Nakamura foram se encontrando, e era claramente uma noite de inspiração do Nakamura. Eu chego a dizer que foi até a melhor luta do Nakamura no plantel principal desde que ele chegou. Eles fizeram grandes near falls, o público realmente ficou empolgado aí no último terço da luta, mas é complicada essa fórmula do plantel principal de construir combates lentamente, tudo ir fluindo lentamente, sem história. Aí os lutadores aplicam os finishers secundários, aplicam os finishers primários e a luta acaba. É sempre o mesmo ritmo, é sempre essa vibe crescente dentro das lutas mais longas. Por isso que muitas vezes o Nakamura se entrega ao ritmo inicial do combate. Ele já entra desmotivado, mas quando ele começa frenético, ele tende a continuar frenético infinitamente. Mas é como se toda boa luta seguisse um livro de regras maldito, e é exatamente por isso que o pessoal diz que o NXT é melhor. Eles têm mais liberdade para ir mais longe dessa fórmula de lutas 3 estrelas e meia. A terceira luta da noite foi uma Champions vs Champions match, em que os WWE Raw Tag Team Champions Authors of Pain com o Drake Maverick derrotaram os WWE Tag Team Champions The Bar, Sheamus e Cesaro, acompanhados pelo Big Show. A vitória veio por pinfall após um combo de Powerbomb com Neckbreaker no Sheamus, e essa luta durou 8 minutos e 5 segundos. Ai, que vontade de tomar veneno de rato misturado com soda cáustica. É brincadeirinha, tá, YouTube? Não precisa dar a bandeirinha, não. É bom ressaltar que é uma brincadeira e tal. Essa foi uma belíssima luta de house show pra colocar na cidade da mãe de quem organizou ela. Terrível, terrível, meu Deus do céu. A história foi o Drake Maverick se mijando e os Authors of Pain achando a vitória. O potencial pra uma completa destruição que essa luta tinha era incrível, mas eles acharam melhor fazer comédia pastelão. Deprimente, olha. Mais deprimente do que isso foi o Enzo Amore resolvendo aparecer lá na segunda fileira e fazer a promo dele. Tudo que é de desgraça resolveu acontecer nessa luta, e eu definitivamente não quero perder o meu tempo analisando isso, me desculpem. A quarta luta da noite foi a WWE Cruiserweight Title Match, com o Buddy Murphy derrotando o Mustafa Ali por pinfall após aplicar um Murphy's Law. Essa luta durou 12 minutos
minutos e 20 segundos. A primeira defesa de cinturão do Buddy Murphy foi uma luta bem interessante, uma rara exibição em pay-per-view do pessoal do 205 Live que conseguiu render o que o potencial deles pode render. Eles conseguiram pegar um público completamente morto e enterrado, e através de umas quedas desnecessárias para um público completamente indiferente, eles conseguiram arrumar alguns cânticos de 205 e até um This Is Awesome. Eu concordo que foi um combate legal de se assistir e até uma exibição muito louca do Mustafa Ali, que já começou o combate caindo do apron na barricada como se isso não fosse nada. No mais, ele foi o responsável pelos golpes mais plasticamente bonitos da luta, que foram o torneio do DDT, a Spike Rana e o Spanish Fly do topo da mesa de comentaristas. Apesar de uma série de bumps desnecessárias, essa sem dúvida foi uma luta recomendada. Parabéns ao Buddy Murphy e ao Mustafa Ali. Apesar de eu não concordar muito com suicídios como forma de entreter o público, isso teve seu efeito e foi muito bom. Luta recomendada. A quarta luta da noite foi a Survivor Series Match masculina, em que o time do Raw, composto por Braun Strowman, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Finn Balor e Bobby Lashley, capitaneados pelo Baron Corbin, derrotou o time do SmackDown Live, capitaneado por The Miz e composto também por Shane McMahon, Jeff Hardy, Samoa Joe e Rey Mysterio. Por último, Braun finalizou o Shane McMahon, fazendo sobrar ele, Drew e Lashley. E essa luta durou 24 minutos e 4 segundos. Eu sei que vocês podem dizer muita coisa sobre a eliminação do Samoa Joe, mas eu achei importante para o estabelecimento do McIntyre como uma figura importante do Raw. Claro que ele merece mais, mas a gente também tem que pensar no outro lado. Apesar de não concordar com a eliminação precoce da Naomi lá na luta feminina, porque não teve um propósito, essa daqui pelo menos teve. A derrota do Cachuzono lá no Takeover também teve um propósito. No mais, falando sobre a luta em si, só deu Strowman e ele eliminou o resto do time do SmackDown inteiro, quando na verdade eu achava que essa luta poderia promover mais do McIntyre. Mas eles preferiram investir aí na história do Corbin com o Strowman, já que o Corbin atacou ele após a luta. Isso indica pra minha pessoa que de fato ele deve ser o próximo Universal Champion. Achei interessante a forma como trabalharam essa relação do The Miz capitão com o Shane McMahon, que de fato seria a autoridade ali, e gostei também da história do Shane no combate em si. A única coisa que não foi do meu agrado foi novamente ele derrotar o Dolph Ziggler. Tudo bem que eles não vão fazer nada com o Ziggler, mas duas vezes perder para o McMahon lá é demais, né? Destruição por cima de destruição, e no final tudo parecia indicar que alguém ia ajudar o Shane McMahon, mas ninguém ajudou. Na parte da ação não tem muito o que se destacar. A luta foi longuinha, então dá pra gente dizer que teve tempo pra todo mundo mostrar um pouco de talento, menos o Samoa Joe. Foi legalzinha, não teve nada de inédito ou inesquecível, mas se você quiser pode assistir também. O co-main event da noite foi uma non-title match com a WWE Raw Women's Champion Ronda Rousey derrotando Charlotte por DQ após a Charlotte atacá-la com um kendo stick. Essa luta, a luta em si, durou 14 minutos e 17 segundos. Tá aí uma luta que, a minha opinião, vai ser um pouco diferente da maioria. Apesar do grande esforço das duas em fazer uma luta stiff, provavelmente para dar aquela repercussão massa na imprensa e tudo mais, eu achei que elas foram bem desleixadas em algumas coisas. Se você gosta de pessoas se batendo sem propósito por um tempinho, é o tipo de luta que você vai gostar de assistir. Teve uma vibe de luta real, com pouca coreografia. Na hora que teve coreografia teve algum desleixo, mas teve muito hard hitting. Em alguns momentos eu gostei, em outros nem tanto. Por exemplo, achei espetacular o Spear da Charlotte, por exemplo. O selling da Ronda Rousey, o movimento da câmera, foi tudo perfeito. Entretanto, eu vi uma importância muito maior no angle do que na luta em si. A luta mostrou que elas podem, com um melhor tempo para trabalharem esse combate no Performance Center, conseguirem obter um material de topo para um main event inesquecível da WrestleMania, quiçá o melhor. Por conta da mudança repentina, eu nem culpo tanto algumas coisas que não encaixaram, mas a luta foi bem boa nessas condições, se você analisar por esse lado. Agora, o angle avançou a história entre elas, acabou estabelecendo a Charlotte novamente como uma
uma ameaça, sendo que ela tinha perdido para Becky Lynch em condições mais ou menos similares recentemente, e ainda mais tirou um pouco dessa aura da Ronda Rousey. Tudo bem que eu achei bem forçado ela empurrando árbitros lá e eles vendendo como se fosse morte. Porém, pra seguir essa ideia de mulher forte, empoderada, é algo que de fato eles vão ter que se submeter. Em alguns momentos foi desconfortável de assistir o pós-luta, mas foi algo que mais me animou do que me decepcionou. Foi uma bela de uma surra que há muito tempo eu não via na WWE. O que me decepcionou um pouco ao final das contas acabou sendo o tratamento do público para com a Ronda. Ela se esforça, ela coloca o corpo em jogo, sai sangrando, toda destruída do negócio, entrega a alma para o wrestling, e aí chega o público de Los Angeles e caga na cabeça dela. Eu não acho que tenha sido uma reação muito correta, nem dentro de personagem, muito menos fora. E agora vamos tratar do main event, uma Champion vs Champion match, em que o WWE Universal Champion Brock Lesnar derrotou o WWE Champion Daniel Bryan por pinfall após um F5. E essa luta durou 18 minutos e 45 segundos. Quem diria, hein? Meus amigos, eu não sei se o fato de eu ter assistido essa luta ao vivo influenciou em alguma coisa, mas talvez as emoções realmente tenham sido fortes. Pelo que eu li, não foi só eu. Fazia muito tempo que a história de uma luta não me envolvia tanto, talvez desde Gargano vs Ciampa. E olha que eu vi um bocadinho de luta desde então. Querendo ou não, a história acabava seguindo várias linhas, mas no final nós éramos surpreendidos com o contrário. Primeiro Daniel Bryan lá, rodando, trabalhando, enchendo o saco do Brock Lesnar. Aí a gente pensou, tá, talvez tenhamos algo diferente aqui. Aí eles começaram envolvendo a gente pela preocupação do Daniel Bryan morrer de verdade, porque a gente, querendo ou não, sabe que ele teve problemas no passado e que não deve ser nada saudável ser jogado por aí que nem um boneco de pano. Aí depois de toda uma surra completa, com o Brock Lesnar sendo o rei do trash talk e chegando a mandar um boa noite a todos antes de aplicar um F5, o Daniel Bryan começou uma reação e depois do árbitro ser atingido, ele chutou as bolas do Brock. Isso trabalhou a história com o AJ que eles tiveram aí no SmackDown. Mas aí mesmo assim não foi o suficiente. E depois de toda uma dominância com requintes de violência mesmo e lembranças do Bryan Danielson da Ring of Honor, a gente chegou a crer que de fato ele ia ganhar. Eu duvido, eu aposto, se tinha alguém que não tenha achado que o Brock Lesnar ia desistir no Yes Lock. Mas aí ele escapou, teve o F5 e ele ganhou. Se você por algum motivo ficou pistola com o resultado, eu acho que você está bem equivocado, porque essa foi a melhor construção de adversário que a WWE fez para o Brock Lesnar até agora. Essa luta entregou grandemente e reverteu as nossas expectativas, pelo menos as minhas expectativas. Sem dúvida a melhor luta do show, e o Daniel Bryan sai absolutamente fortalecido, ao contrário do que eu esperava. Meus amigos, quando o Brock Lesnar se importa minimamente com a luta, quando ele pelo menos tenta, ele é uma máquina de fazer pro wrestling. Uma luta incrível. Eu não sou do tipo que se importa tanto com os números, mas o SmackDown só ganhou uma luta essa noite e foi no Kickoff Show. E nem a WWE reconheceu isso. E eu acho que isso talvez seja uma maneira de trabalhar o personagem heel do melhor do mundo, Shane McMahon. Eu tenho praticamente a certeza que essa vai ser a ideia. Vocês podem até me cobrar. De alguma forma ele vai querer se vingar de uma galera aí. Tirando essa completa e desnecessária enterrada, eu até que me diverti assistindo o show. O main event foi uma das melhores lutas do ano e eu chego a dizer que eu fiquei mais empolgado vendo ele, é bom ressaltar isso aí, do que o NXT TakeOver. E olha que o TakeOver foi muito bom, mas eu não creio que a gente deva entrar nessa onda de comparar produto com produto. Não é isso, eu tô dizendo que o main event me envolveu mais. Só isso. O importante é que foi um show sólido e que construiu algumas boas coisas, mas que também teve alguns pontos fortíssimos negativos. Eu recomendo que vocês assistam ao menos toda a luta e o angle da Charlotte com a Ronda e o main event. Se você tiver algum tempinho a mais, você vê a luta do Cruiserweight Title e Nakamura vs Seth Rollins.
de diferenciado, só isso mesmo. O resto foi wrestling sólido com alguns momentos de qualidade. Um show que merece a minha recomendação ao fim das contas. Deixa aí seu comentário sobre o que você achou do evento e vamos debater, beleza? Tchau, tchau, galera! Fui!